André, bem-vindo novamente Tudo ao bom, Agile Julia? Talks. Tudo. Certo, obrigada aí pela tua presença novamente conosco. E hoje vamos falar sobre momento de mercado, né? Então, já iniciando direto ao ponto. Como que você enxerga aí esse momento de mercado? O que você pode nos trazer aí de início da nossa conversa? Bom, o que a gente vê, eu acho que tanto aqui na Agile, né, como na Propósito, é que a pandemia ainda não é uma página virada. A gente ainda vê casos e vê organizações sendo impactadas. Todas as políticas, né, que foram criadas em relação à segurança das pessoas. E junto com a pandemia que ainda existe, é claro, existe um arrefecimento, ela diminuiu muito, graças a Deus, né? Tanto que estamos aqui pessoalmente e não queremos mais voltar para aquele lugar, mas a gente vê toda essa discussão de modelo de trabalho, né? Então, modelo remoto, modelo híbrido, modelo presencial, e isso tem um impacto direto em relação à capacidade das empresas de atraírem talentos. Então, se a gente soma pandemia, modelo de trabalho, e aí traz para essa equação o cenário econômico e momento político, e aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento político partidário, eu estou falando que o que a gente vive no cenário político, não só aqui no Brasil, mas fora dele, e o impacto que isso traz a incerteza talvez na pauta do empresário, né? E o que a gente vive em termos de economia também no Brasil e fora em relação à inflação, juros altos, cria uma dinâmica muito forte de necessidade de eficiência para as empresas. Então, para o nosso segmento, acaba que a eficiência ela também pode ser uma oportunidade, porque as empresas elas têm que ou fazer algumas substituições estratégicas, ou lançar mão da decisão de fusão de atribuições, e isso cria uma dinâmica de transformação dentro dos ambientes e mudança nos desenhos organizacionais. E aí consultorias como a Agile, como a Propósito, têm sido muito acionadas dentro desse viés de eficiência. Então, se a gente pensa assim, posições ligadas à TI, a finanças, ao jurídico, pensando no viés tributário, RH, como alguns exemplos, controladoria, e, obviamente, o lado do comercial. Como exemplos de posições que estão bastante recorrentes, né? A gente está com pauta full, né? Tanto na Agile quanto na Propósito, trabalhando bastante, e obviamente acompanhando esse cenário macro e o que está acontecendo dentro das empresas. É claro que a gente ainda tem segmentos que, apesar desse contexto, têm muitas oportunidades, seguem crescendo, o agronegócio como um exemplo, né? Que é uma fortaleza não só aqui da região, mas país mesmo, e aí em várias vertentes. Então, eu acho que esse é um pouco do momento daquilo que a gente tem vivido aqui dentro das nossas empresas. Perfeito. E vemos sim, né? Então a alta demanda principalmente dessas vagas e, claro, pensando que o profissional, né, o no sentido, né, daquela pessoa já pronta, aquela pessoa que vai trazer essa senioridade que as corporações necessitam nesse momento. O que você indica para esse profissional dessas áreas, né? Então, finanças, TI, no modo geral, como se preparar para essa alta demanda de vagas também, né? Se existe algum caminho, né? Então, pensando também no que o mercado hoje está exigindo, principalmente, né, de soft skills, né? Uma preparação aí para essa alta demanda de profissionais cada vez mais preparados, num momento onde existem muitos profissionais, né, buscando, mas que também existem muitas vagas. Eu acho que o principal ponto é a profundidade de análise das oportunidades para evitar a incorrência do erro de entrar numa oportunidade e passar pouco tempo. Quer dizer, é o que a gente fala, passar uma chuva de verão e daí já fazer uma mudança, porque mudanças frequentes e sucessivas podem ser interpretadas na trajetória de carreira como instabilidade, como dificuldade de adaptação. Então, fazer de fato a lição de casa de estudar sobre a empresa e uma análise pouco mais aprofundada, né, em relação ao tipo de oportunidade, o tipo de posição que está sendo ofertada. No lado das empresas, eu acho que é muito importante entender
à luz desse cenário que a gente está falando, desse momento do mercado, quais são as dores específicas da cadeira, da área, obviamente a cultura da empresa, para poder compreender o que são os motivadores dos profissionais e também com um olhar para quem está dentro da empresa pensando no tema de engajamento. Sempre uso essa frase, né? Motivação é uma porta que se abre por dentro. Cada um de nós tem motivadores. Como é que a gente engata esses motivadores no ambiente onde a gente atua? É isso que eu chamo de engajamento. Então, a empresa deve olhar também para as pessoas que estão dentro da estrutura para entender o grau de engajamento. E aí tem aquela distinção importante, por exemplo, dos elementos de motivação das gerações mais jovens. Né? Portanto, é um olhar para quem está na estrutura e para as posições que estão abertas. Bom, tem uma outra máxima que é assim, o que nos trouxe até aqui não é necessariamente o que vai nos levar adiante. Então, as empresas também precisam ter um olhar de entender que nós temos talentos certos para os momentos certos. Exemplo clássico, uma empresa que está num momento de profundo crescimento e ampliação, lançamento de novos produtos, etc. Tem um perfil de talento se a gente pensa, por exemplo, na área financeira, em relação a linhas de crédito, estruturação, né, de project finance, pensando na estruturação, gestão de endividamento. Bom, se ela está num outro momento de turnaround, você tem um outro perfil de profissionais. Isso também tem que ser avaliado. Então, obviamente, a gente tem esse olhar macro, olhar dentro das organizações e a visão individual de cada pessoa, se ela está dentro em relação ao que outras ocupações ela pode ter eventualmente dentro da empresa e quem está fora nos processos de seleção. É um bom processo robusto de recrutamento por parte da empresa e uma boa análise dos candidatos que estão avaliando as vagas para evitar erros. E ao mesmo tempo que se olha para o mercado, vemos também uma demanda, e aí ágil, propósito de posições de desenvolvimento organizacional, né? Desenvolvimento humano organizacional, DHO. Justamente para poder olhar internamente, né? Políticas de engajamento, políticas de medição, né? De pontos de desenvolvimento individual, pensando nessa pessoa também que pode assumir outros desafios. Você vê o mercado também olhando, né, para dentro e apostando em alguns talentos, né, e talvez isso seja uma pergunta geral, mas talvez algum segmento que você vê alguma movimentação assim que não está olhando tanto o mercado, mas está desenvolvendo os talentos internos, e também em relação às pessoas que estão nessas cadeiras, quando a gente fala de olhar o negócio, né? Então, além, claro, do papel do DHO fazê-lo, identificar os potenciais, mas o que você tem olhado, né, de diferencial desses profissionais que puxa, essa pessoa hoje está nesse momento, estamos crescendo, mas essa pessoa tem um olhar não só para o quadradinho dela, mas para o negócio. Como que esses profissionais podem também se desenvolver em relação a isso? Eu acho que é legal a gente fazer uma distinção entre a avaliação de desempenho, que é o olhar do retrovisor, por exemplo, do último ano, né, resultados entregues, e a avaliação de potencial, que é a possibilidade de essa pessoa vir a ocupar outras posições, seja um deslocamento lateral ou uma promoção efetivamente, né? Quando a gente olha para a avaliação de potencial, os programas de assessment que a gente faz, eles têm muito esse olhar de o quão maduras estão as competências de cada profissional, e aí as competências da empresa onde eles atuam, como é que é a reputação dessas pessoas olhando para o entorno, porque puxa, como eu sou percebido no ambiente de trabalho, prepondera sobre como eu me percebo. Então, a minha autoavaliação ela é importante, sem dúvida, mas a minha reputação num ambiente corporativo ela vai se sobrepor a essa autoavaliação. Então, é muito importante nos processos de assessment a gente lançar a mão de avaliação 360 anônima, que é alguma coisa que a gente faz também, algo que a gente faz também muito pertinente aos processos de assessment, e aí pensando em
motivadores, conhecendo os motivadores dessas pessoas para entender, puxa, você se vê numa posição de liderança, e a gente identificar o grau de maturidade para entender o nível de prontidão das pessoas para virem a ocupar outros desafios no futuro. Então, tem um viés de você avaliar e ajudar no desenvolvimento dos chamados profissionais de alto potencial, os chamados high potentials, né? Ou então, dentro de programas de carreira e sucessão das organizações, de ajudar com um olhar externo e imparcial a fazer essa avaliação para poder colaborar com o desenvolvimento dos talentos que estão dentro das empresas. Eu acho que, no fundo, né, Júlia, o que a gente faz na Ágil, o que a gente faz na Propósito, tem muito esse olhar de profundidade, de promover o encontro de oportunidades interessantes dentro das empresas com os talentos certos. Então, acho que essa equação é o que nos move, que justifica a nossa existência, né? Como empresas aqui na Ágil e na Propósito. Perfeito. E às vezes a empresa abre uma vaga, né, André, de coordenador, mas conhece uma pessoa ao longo do caminho, né? Um candidato que é muito maior aí em termos, né, de cadeira e supera as expectativas, acaba abrindo uma cadeira de gerente, promove alguém interno. Então, por isso que é bacana todas as áreas estarem ligadas ao negócio e tendo ideia de onde que a empresa quer chegar e colocar o talento certo para o momento da empresa, como você falou, né? E aí, né, voltando um pouquinho no tema da eficiência, falando principalmente das áreas que a gente vê que estão bastante aquecidas, né? Então, a área de controladoria, jurídico, comercial. O que você olha que o mercado está demandando mais dessas áreas específicas, né? Então, seja essas áreas mais indústria, serviço, qual é o segmento que está demandando mais, ou são todas? E aí, se existe algum ponto em comum, né, entre essas empresas para esses profissionais dessas áreas específicas? Eu acho que a palavra de ordem é eficiência, seja do ponto de vista de corte de custos, gestão de despesas e otimização de resultado, seja de recuperação em situações mais graves, né? E eu acho que não tem uma distinção entre indústria e serviço que seja assim tão expressiva. Depende muito do segmento, depende daquilo que a empresa fez até o ano passado ou retrasado. Um exemplo, se a gente pega o segmento de construção civil, é um segmento que tem sofrido com o arrefecimento de demanda, por um impacto da economia, obviamente, se a gente compara com aquilo que foram os 2 anos principais da pandemia e depois o que aconteceu. Então, as empresas desse setor, elas têm que cuidar muito em termos de controle de custos, porque os insumos subiram de preço. Então, obviamente, isso vai ter um impacto no custo. Tem um desafio em relação a quem tem insumos de mercado externo, se a gente pensa em paridade de moeda, né? Paridade de câmbio. E esse é só um exemplo para mostrar o seguinte: a palavra de ordem é eficiência. Existe oportunidade para profissionais competentes, sem dúvida nenhuma, mas o que é comum a todos é que esse momento que a gente está vivendo é um momento de incerteza, e essa incerteza faz com que o empresário, o acionista, pense 2 vezes antes de fazer um investimento maior, de participar de algum processo de fusão ou aquisição. Então, é um momento de observação e cautela. Por isso que eficiência é a palavra de ordem, e é por isso que a gente tem trabalhado tanto nesse viés de substituição ou de procura de profissionais dentro dessa vertente. E aí vem, claro, né, o corte de gastos, como você falou, internamente, e por isso que a busca por consultoria. Então, porque parece, né, a gente sempre tem aquela ideia de corte de gastos, vamos cortar também investimento em consultoria. Muito pelo contrário, a eficiência também está desde o processo de trazer essa pessoa junto com o RH interno, né, com maior assertividade, celeridade, que são 2 aí dos outros motivos, né, dos muitos motivos pelo qual, né, se contrata, né, uma consultoria. Então, por isso que a gente vê esse antagonismo, né, mercado, né, segurando os gastos, mas ao mesmo tempo
tempo buscando a consultoria também como um parceiro para olhar como que a gente está no mercado, como que estão os concorrentes, né? Como que está a remuneração desse profissional. Enfim. E aí eu acho que tem o tema de apagão de talentos além desse cenário. Então, um profissional assertivo, aderente à necessidade que a empresa tem, ele obviamente traz um retorno muito rápido. E se a gente está olhando com essa lente da eficiência, obviamente o tema do retorno, o tema do trabalho e do valor agregado desse profissional certo é muito pertinente. Por isso que uma consultoria como a Ágil ou uma consultoria como a Propósito fazem muita diferença, e num momento como esse, onde o pêndulo está mais para uma cautela, olhando para o cenário econômico, isso acaba sendo uma oportunidade de a gente ser muito acessado pelas empresas que precisam de uma ajuda externa para encontrar essas pessoas certas e que nem sempre estão facilmente localizáveis, né? Apesar de ter bastante gente interessada em novas oportunidades, encontrar as pessoas e fazer um processo de recrutamento e seleção que seja aprofundado e que traga perfis que façam sentido para o desafio. Perfeito. André, sobre as competências mais requisitadas nesse momento, né, de incerteza e instabilidade que você comentou anteriormente, quais seriam elas? Eu acho que, antes de tudo, resiliência. Né? Os profissionais, as empresas esperam resiliência por parte dos profissionais, porque as próprias empresas têm que ter essa resiliência para lidar, né, com essas incertezas, lidar com os desafios do entorno. O segundo ponto, eu acho que é a inteligência emocional, que é o de ter um equilíbrio de entender esse entorno, trabalhar dentro desse entorno, mas não se consumir por esse entorno. Inclusive dentro do tema de ter limites saudáveis entre trabalho e vida pessoal, porque a gente está trabalhando muito, principalmente com o advento da pandemia, né? Aquela coisa da fronteira mais tênue entre vida pessoal e profissional. E um cenário de eficiência coloca mais calor dentro dos times, dentro das áreas e, portanto, dentro das pessoas. Então, inteligência emocional e resiliência são duas competências que eu acho que são muito relevantes. Priorização e senso crítico, porque tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e a gente tem que separar o relevante do irrelevante, o urgente daquilo que seria bom. Né? Então, isso mudou muito, né? Muito, ainda mais. Questão de tempo. E acho que a habilidade de trabalho em equipe nunca foi tão importante, porque hoje, a gente sempre falou sobre isso, mas hoje você de fato integrar um time e conseguir produzir, criar sinergia num time é algo super relevante, ainda mais se você tem modelos distintos, né? Você pode ter trabalho remoto, você pode ter o híbrido, então as pessoas não estão mais tão juntas ou com a mesma frequência. Escutativa, para que a comunicação ela seja adequada, e aí você tem o lado da escuta e você tem o lado da assertividade, né, que pressupõe maturidade para conversas difíceis, ou então para feedbacks, ou para pontos de vista, tentando encontrar denominadores comuns. Protagonismo, que eu acho que num ambiente como esse, se a gente volta assim no nosso DNA, na época lá das cavernas, puxa, encontrei um urso, vou ser atacado. Eu tenho 3 comportamentos na minha amígdala aqui no cérebro: fuga, luta ou paralisia, né? A paralisia, ela pode ser uma armadilha se a gente pensa nesse entorno de incertezas. Então, a fuga não é o que a empresa quer. Então, a luta, e que tipo de luta é essa? É claro que não é a luta física, mas é assim, a capacidade de lidar com a capacidade cognitiva e emocional de lidar com isso e de criar planos de ação e colocar em prática, né? E, por fim, eu acho que a administração do tempo. Porque, obviamente, todo mundo tem muita coisa para fazer. Então, como a gente vai organizar, como a gente vai priorizar e como a gente vai interagir em relação a esse entorno. Acho que são algumas aí importantes que eu tenho visto.
perfeito. Nossa, bem complexo. E até resiliência, quando você fala, nunca sai de moda. Né? Então, acho que resiliência antes, pandemia, depois de pandemia, mas com outros pontos de vista. Né? Então, obrigada, André. Foi muito legal conversar contigo sobre o momento do mercado e até a próxima conversa. Obrigado a você, Ju. Obrigado.